entra e vê lá no YouTube, né? Só são 14h36. Vamos esperar só mais um minutinho, aí a gente já começa. Que se o pessoal não chegar, pode ser a internet, pode ser o calor. Não sei como está aí em Oriximiná, mas aqui em Santarém está muito quente. Vai que o pessoal não quer assistir a aula no calor, né? Deixa eu esperar mais um pouquinho, mais um minutinho e a gente já começa. Ah, enquanto a gente não começa, deixa eu comentar. Eu vi que eu acabei cadastrando a tarefa com a data para amanhã. Seria para hoje, a última tarefa. Mas, como ficou cadastrado para amanhã, então foi erro da professora. E aí, vocês ganharam mais um dia, porque eu não vou ajustar para hoje, porque eu já coloquei lá para amanhã, pode ser que vocês tenham deixado para amanhã mesmo. Então, vocês ganharam mais um dia que eu não me atentei. Eu já entreguei o meu hoje, professora. Já entregou, né? Então, mas para quem não entregou hoje, se entregar até amanhã, ainda entrega no prazo, porque eu me atrapalhei lá com as datas na hora de cadastrar. Poxa, quando eu não faço, não tem essas oportunidades. Foi erro meu. Mas agora, mas de qualquer forma, hoje já vai ficar outro exercício, né? Então, nem adianta, porque o prazo aumenta, mas só acumula, né? Então, hoje a gente vai ver um pouquinho de casos de uso e cenários de uso. Aí vai ficar a tarefa para sexta-feira. Na sexta-feira, a gente vai ver um assunto que é muito rápido, que é requisitos não funcionais. E eu vou passar o trabalho do fim de semana, vai ser a segunda avaliação. Então, vocês vão ficar, esse final de semana já tinha dia de segunda-feira, para vocês já deixarem reservado esse final de semana para fazer o trabalho, que vai ser a segunda avaliação. Não é tão grande assim, mas vai dar mais trabalho que essas tarefas. Isso eu vou passar só da sexta-feira. Hoje, a gente vai ver um outro assunto, que é casos de uso e cenários de uso, que vai fazer parte também, eventualmente, do trabalho de que vai ficar para o final de semana. Mas vocês vão ter uma tarefa aqui no final. Só desligar aqui o microfone rapidinho antes da gente começar, só para eu fazer uma configuração aqui. Pronto, configurei aqui, podemos começar. Então, a gente veio falando. Opa, sem querer parou de compartilhar aqui. A gente já viu ao longo da disciplina, nesses dias, documento de visão, aí vi os protótipos que vocês fizeram no final de semana, aí viu na aula de segunda-feira regra de negócio e glossário, e hoje vai ver caso de uso e cenário de uso. Tudo isso são formas de documentar requisitos. Então, o que eu disse no início da disciplina? No início da disciplina, eu disse para vocês que a gente ia aprender a fazer a documentação de requisitos de um sistema. Só que quando a gente ouve o termo documento, a gente acha que é um documento só.
não é bem assim que funciona em requisitos. Em requisitos, a documentação de requisitos é um conjunto de documentos. Aí vocês podem ser questionados. Então, quer dizer que toda vez que a gente for fazer requisitos, a gente vai fazer todos esses documentos? Não. Isso vai variar muito com a natureza do sistema de vocês. Se vocês estiverem fazendo um sistema mais complexo, por exemplo, o SIGA é um sistema grande, é um sistema complexo, porque tem uma série de informações lá dentro, tem desde a parte do gerenciamento de matrícula de vocês, a parte do gerenciamento das notas, a parte da oferta de disciplinas, matrícula. Então, ele é um sistema grande. Provavelmente, a documentação do SIGA, que é o sistema que é utilizado na UFOPA, ela tem todos esses documentos que vocês estão vendo. Documento de visão, protótipo, regras de negócio, glossário, hoje, casos de uso e cenários de uso e requisitos não funcionais, que é o pacote completo. Mas um sistema mais simples, que não tenha tantas funcionalidades assim, que seja um sistema muito mais, que tenha poucas funcionalidades, a gente pensar o próprio WhatsApp, ele é um sistema simples, onde a gente faz trocas de mensagens, é muito provável que a documentação dele não seja tão robusta assim, tão grande assim. Não tenha todos esses documentos, tenha só os documentos principais que servem para os desenvolvedores. Então, qual é o critério? O critério é, na hora que vai definir, é sempre verificar a complexidade do sistema. Sistemas mais complexos têm uma documentação maior. Sistema mais simples tem uma documentação menor. Por quê? Porque não precisa tanta coisa escrita para todo mundo saber o que o sistema faz. Agora, para sistemas maiores, precisa de bastante coisa escrita e documentada e mostrada de várias formas diferentes, para que todas as pessoas envolvidas saibam o que o sistema faz. Então, vocês já viram que existe forma de documentar utilizando o documento de visão, onde vocês listam as funcionalidades do sistema, as regras de negócio, onde vocês vão dizer quais são as regras do mundo real que o sistema de vocês vai ter, os protótipos, que são as telas, e hoje a gente vai conhecer uma outra forma de documentação chamada casos de uso e cenário de uso. Caso de uso, ele é a forma visual da gente representar uma operação ou uma sequência de ações que são feitas no sistema. No geral, o caso de uso, ele representa uma funcionalidade do sistema. Então, ele tem a representação do ator, que é a pessoa que aciona aquele caso de uso, ou seja, é o usuário daquela funcionalidade, e tem a representação da funcionalidade. O caso de uso, que é a forma visual, ele representa a funcionalidade através de um círculo, como esse aqui. E o ator, que é a pessoa que executa aquela funcionalidade, é com esse símbolo aqui de uma pessoa. Então, o ator, ele sempre é alguém ou alguma coisa fora do sistema que interage com o sistema. A funcionalidade é representada por um círculo e o ator, que é quem interage, é representado por esse boneco que representa uma pessoa. Então, o caso de uso, ele é sempre representado assim, o ator e a funcionalidade. Se o ator aciona aquela funcionalidade, a seta tem essa direção do ator para a funcionalidade. Se a funcionalidade devolve alguma coisa para o ator, então a seta é do sentido da funcionalidade para o ator. Então, por exemplo, há uma funcionalidade de emitir carteira de vacinação. Então, eu vou ter aqui no círculo emitir carteira de vacinação. Aí, quando esse relatório de carteira de vacinação é emitida, ou seja, o sistema devolve alguma coisa nesse sentido. A solicitação da carteira é no sentido do ator para a funcionalidade. Então, a descrição de um caso de uso define sempre o que o sistema faz. A funcionalidade do sistema é definida para um conjunto de casos de uso, cada um representando um fluxo de eventos específicos. Então, quando a gente representa um caso de uso, que eu tenho aqui a funcionalidade, dentro dessa funcionalidade eu tenho um conjunto de passos que são necessários
necessário fazer para que aquela funcionalidade complete o seu ciclo. Por exemplo, a funcionalidade lá de vocês que vocês colocaram, por exemplo, cadastrar posto de vacinação. É uma funcionalidade. Para cadastrar posto de vacinação, qual é o primeiro passo? O usuário seleciona a opção de cadastrar. Depois tem o segundo passo, o sistema exibe a tela de cadastro de posto de vacinação. Aí tem o terceiro passo, o funcionário informa os dados do posto de vacinação. Depois o funcionário aciona o botão salvar e aí sim o posto de saúde é gravado no sistema. Só que a funcionalidade é cadastrar posto de vacinação, só que aqui dentro tem um conjunto de passos. Então, cada funcionalidade, ela representa um conjunto de ações que são feitas até que ela seja concluída. Por exemplo, se a gente pensar lá no caixa, no terminal do banco. O terminal do banco, quando terminal 24 horas, ou de qualquer banco, quando a gente vai lá com o nosso cartão e passa o cartão, aparece um conjunto de opções ali, um conjunto de botões, né? Aparece a opção de sacar dinheiro, de transferir dinheiro, de ver o saldo, de fazer pagamento. Cada um daqueles itens ali pode ser considerado uma funcionalidade do sistema. Por sua vez, pode ser considerado um caso de uso do sistema. Então, o ator somos nós, o cliente, né, que vamos lá com o nosso cartão, e os casos de uso ali envolvidos naquele terminal, a gente tem sacar dinheiro, transferir dinheiro, consultar saldo, efetuar pagamento, cada funcionalidade, cada botão daquele, a gente pode entender como um caso de uso. E para cada uma dessas operações aqui, que são casos de uso, tem um conjunto de passos que serão seguidos. E por isso, sim, são casos de uso. Por exemplo, para sacar dinheiro, o que a gente precisa fazer? Além de ter dinheiro na conta, né? A gente precisa passar o cartão, aí ele vai pedir a nossa senha, a gente coloca a nossa senha, ele vai pedir a informação de quanto dinheiro a gente quer sacar, aí a gente vai colocar essa informação, ele vai verificar se esse dinheiro tem na nossa conta e somente depois disso é que ele vai liberar o dinheiro. Então, a operação de saque, ela é constituída por um conjunto de passos. E por que a gente está explicando isso? Porque só é considerado caso de uso quando envolve um conjunto de passos. Se for um único passo, por exemplo, informar a senha, não é um caso de uso, porque isso é um passo dentro de uma funcionalidade. Então, é por isso que a gente precisa entender o que é um caso de uso. O caso de uso é cada uma funcionalidade. Então, por exemplo, aqui a gente tem a representação desses casos de uso de uma forma visual. Eu tenho um cliente que ele tem 3 casos de uso: consultar saldo, transferir dinheiro e sacar dinheiro. Dentro de cada um deles, depois, quando a gente for descrever, a gente tem um conjunto de passos. A gente não poderia ter um quarto círculo que representa o caso de uso, escrito assim, simplesmente informar a senha. Porque informar a senha, como eu falei, é um passo. Então, o caso de uso, que vem a ser uma funcionalidade, é um conjunto de passos que são executados com o objetivo de atender a uma necessidade do cliente, do sistema, certo? Então, se a gente pensar nos casos de uso que possui um sistema bancário, esses aqui são exemplos, claro que a gente sabe que tem muito mais. Então, em geral, é difícil decidir entre um ou vários casos de uso. Por exemplo, seria o caso de uso inserir cartão, entrar com a senha, receber o cartão de volta, que é o que eu estava comentando? Não, porque a gente tem que representar o valor observável para o ator. Pode-se determinar caso de uso quando satisfaz um objetivo particular que o sistema deve prover. Então, simplesmente informar a senha não satisfaz o objetivo do cliente. O que satisfaz o objetivo dele é sacar dinheiro, é fazer a transferência. Então, o caso de uso, ele sempre é um conjunto de passos. Além disso, agrupar isso, né, em funcionalidades e chamá-los de casos de uso facilita o gerenciamento
durante os ciclos de desenvolvimento. Por quê? Porque é mais fácil até para dividir as tarefas. Quem vai ser a pessoa que vai ficar responsável por implementar o caso de uso de transferir dinheiro? Quem vai ser a pessoa que vai ser responsável por implementar o caso de uso de efetuar pagamento? Então, é mais fácil até gerenciar. Qual é a tarefa que já está pronta? Já está pronto o caso de uso de consultar informações ou de cadastrar posto de saúde. Então, é uma forma também de englobar as várias ações que têm o objetivo de satisfazer a necessidade do cliente. Inicialmente, os casos de uso, eles são simples. A gente vai pegar e vai definir os casos de uso. Só que, às vezes, quando o sistema é maior, mais necessidade de fazer casos de uso a gente tem. Então, imagine, por exemplo, um sistema como o SIGA. O SIGA tem pelo menos uns 100 casos de uso ali. Mas que caso de uso? Efetuar matrícula é um caso de uso. Consultar nota é um caso de uso. Emitir histórico é um caso de uso. Emitir comprovante de vínculo com a UFOPA, consultar nota, consultar turma, baixar material. Tudo isso são exemplos de casos de uso do SIGA. Então, provavelmente, se vocês forem fazer o desenho dos casos de uso do SIGA, vocês vão ter uma quantidade bem grande. Agora, sistemas pequenos, eles não demandam tanta estruturação assim, não. Sistemas pequenos, no geral, têm os 6 casos de uso, 2 ou 3 atores no máximo, e é fácil fazer a modelagem deles. Então, com o sistema que vocês estão propondo, do sistema de vacinação, é um sistema que, para a maioria, é pequeno. Vocês não devem ter mais de 6, 8 casos de uso. Vocês vão ter lá o cadastrar posto, vocês vão ter o emitir carteirinha, vocês vão ter consultar data de vacinação do grupo, consultar a quantidade de vacinados na cidade. Esses são os casos de uso, né? As funcionalidades. Uma forma também de associar casos de uso são as telas que vocês fizeram. Provavelmente aquelas telas lá do protótipo são os casos de uso do sistema de vocês. Agora, sistemas maiores, se a gente pensar no sistema bancário ou no sistema como o SIGA, se vocês forem fazer o desenho dos casos de uso envolvido, é provável que fique ali uma teia de aranha, porque tem vários casos de uso e tem várias pessoas diferentes que utilizam aquele sistema. Se a gente pensar no SIGA, tem vários atores, tem os alunos, tem os professores, tem os coordenadores de curso, tem a coordenação acadêmica, tem a reitoria, tem o diretor. Cada um desses é um ator para o sistema. Um grupo de pessoas que utilizam o sistema. Então, se vocês forem desenhar, vocês vão ver que vai ficar uma teia de aranha. Então, quanto maior o sistema, mais difícil é fazer esse desenho, certo? Mas no caso de vocês, no exemplo aqui que a gente está trabalhando, o sistema de vocês é um sistema que é fácil fazer essa descrição em termos de caso de uso. Então, caso de uso é algo que a gente já viu. A gente representa os atores naquele formato com aquele boneco. A gente representa as funcionalidades com aquele círculo. E a direção da seta indica quem é que está mandando a informação. Beleza, super fácil. Quer dizer que é só fazer isso? Bom, além disso, tem algumas possibilidades da gente enriquecer mais o caso de uso e também fazer maiores trocas de informação e representar maiores iterações entre os casos de uso. Basicamente, existem 3 possibilidades de relacionamento entre os diferentes casos de uso, que são as funcionalidades: a inclusão, a extensão e a generalização e especialização. Eu não sei se vocês já fizeram a disciplina de programação orientada a objetos, quando vocês veem lá o conceito de classe. Já fizeram essa disciplina? Programação, Ainda não. orientada a objetos, não? Orientado a objeto não. Mas em programação, vocês viram o conceito de classe, de objeto? Não. Chegaram a ver? Ainda não, tipo, vai ter uma professora Flávia. Já vai ter isso. Tá. Então, quando vocês no geral, é mais fácil entender esses conceitos quando a gente já viu programação orientada a objetos. Aí fica um pouquinho mais fácil entender.
Mas nada que a gente só vai inverter. Vocês vão entender o conceito agora e vão aplicá-la na programação. No geral, é o contrário. Vocês aprendem na programação e aí aplica aqui o conceito. Mas vocês vão ver lá na disciplina de programação orientada a objetos que as classes, elas podem também ter esses 3 tipos de relacionamento: inclusão, extensão e generalização e especialização. Bora ver cada um que fica mais fácil de entender. Inclusão são vários casos que possuem o mesmo fluxo de evento, equivalente à fatoração feita em programação através de subprogramas, include da linguagem C. Então, se vocês tivessem visto lá a programação, quando vocês forem ver programação orientada a objeto, vocês vão ver que a gente reutiliza muito código. A gente não vai inventando a roda, a gente pega e inclui bibliotecas, inclui código que já foram feitos por outra pessoa ou que já estão lá na linguagem. Uma forma de fazer isso é o include. Aqui, no caso de uso, por exemplo, se a gente pensar lá as operações de banco, operação de saque, operação de transferência, operação de consulta saldo, o que elas têm em comum? O que tem em comum ali quando a gente vai fazer? Quando a gente vai, tanto faz, se a gente for sacar, se a gente for consultar o saldo, ou se a gente for fazer uma transferência, tem os passos comuns ali, né? Todos eles a gente tem que colocar o cartão, tem que colocar a nossa senha, aí depois é que ele vai fazer a operação específica, mas isso de colocar cartão e dele validar a nossa senha, para qualquer uma dessas operações ele faz, né? Então, essa operação, ela pode, eu não preciso descrever isso em todos os casos de uso, eu posso simplesmente incluir essa validação antes. Então, como exemplo, tanto sacar dinheiro quanto consultar saldo, eu necessito da senha. Então, o que eu posso fazer? Eu posso ter um caso de uso de autenticar o usuário, e aí, tanto sacar dinheiro quanto consultar saldo, eles chamam esse caso de uso. Então, por exemplo, sacar dinheiro e consultar saldo, os dois incluem autenticar o usuário. E aqui no autenticar o usuário eu tenho um conjunto de passos, né? Que é de pedir o cartão, de pedir a senha, de validar a senha. Só que em vez disso estar descrito aqui no meu sacar dinheiro, não. Eu simplesmente crio um caso de uso e aí eu utilizo esse relacionamento que a gente chama de include. Como é que a gente apresenta isso nos casos de uso? Com essa setinha pontilhada e com esse include escrito entre 2 sinais de menor. Isso representa o que para a gente? Quando a gente olha isso, o que a gente entende? O que essa representação visual nos diz? Nos diz que eu tenho 2 casos de uso, caso sacar dinheiro e consultar saldo, que cada um deles tem um conjunto de passos, só que eles têm um conjunto de casos obrigatórios que estão aqui no autenticar usuário. Tanto faz para sacar dinheiro quanto para consultar saldo, eu tenho que primeiramente autenticar o usuário. Quando eu uso esse relacionamento de include, eu represento uma obrigatoriedade. O que isso quer dizer? Para sacar dinheiro e para consultar saldo, eu sou obrigada a primeiro autenticar o usuário. Então, include, gravem isso, ele representa uma relação de obrigatoriedade. Quando eu olho isso, eu sei que para sacar dinheiro e para consultar saldo, eu sou obrigada a autenticar o usuário primeiro. É isso que esse diagrama nos diz, né? E o caso de uso, ele é uma representação que ela usa uma linguagem que a gente chama de UML, que é a linguagem de modelagem universal ou unificada. O que é isso? Isso quer dizer que tanto faz vocês estarem aqui no Brasil, vocês estarem no Japão, nos Estados Unidos, vocês sempre vão representar casos de uso dessa forma. É assim que é representado o caso de uso. E o que é o caso de uso? É um conjunto de passos que representam uma funcionalidade para o sistema. E aí a gente representa dessa forma, independente do local, porque existe essa linguagem, que é uma linguagem gráfica, que nos diz como a gente representa. Assim como tem a linguagem, que é a linguagem escrita, né? Quando vocês aprendem uma linguagem de programação, seja ela Python, Java, C, seja qual for,
vocês aprendem uma linguagem escrita que o computador interpreta e executa um conjunto de ações. Um caso de uso é uma linguagem visual que traz uma representação do comportamento do sistema. Então, o que eu estou representando aqui? Eu estou representando o comportamento de um caixa eletrônico que tem 3 funcionalidades: sacar dinheiro, consultar saldo e autenticar o usuário. E eu estou dizendo que para sacar dinheiro, para consultar saldo, eu sou obrigada, primeiramente, a autenticar o usuário. Além da inclusão, eu tenho uma outra relação que é a extensão. A extensão significa que um caso de uso pode ser estendido pelo outro. E o que significa? Significa que eu posso executar ou não uma determinada funcionalidade. Então, enquanto a inclusão me representa uma obrigatoriedade, a extensão me representa uma opção. Ou seja, eu posso fazer isso ou não. Então, quando eu represento que eu tenho um relacionamento aqui, atendimento de urgência, estende atendimento. O que isso significa? Significa que no atendimento de urgência eu posso fazer ou não os procedimentos do atendimento, certo? Então, se eu tivesse um include, significa que quando eu atendo de urgência, eu sou obrigada a fazer todos os procedimentos do atendimento normal. Aqui não. Aqui, como esse relacionamento é um relacionamento do tipo extend, ele me diz que o atendimento de urgência eu posso fazer ou não os procedimentos do atendimento normal. Então, o que isso significa? Que eu posso fazer ou eu não posso fazer. Por quê? Eu posso simplesmente fazer outros passos, porque é uma opção, não é uma obrigação. E, por fim, um outro tipo de relacionamento que eu posso ter entre casos de uso é o relacionamento de especialização. O que quer dizer isso? Especialização permite modelar o comportamento de estrutura de aplicação em comum. Significa que eu herdo. Quando eu especializo, significa que eu herdo o comportamento. Então, do jeito que isso aqui está descrito, o que isso me representa? Significa que o atendimento de urgência, ele herda todo o comportamento do atendimento e que, além disso, ele pode fazer outros procedimentos. Se tiver representado dessa forma, significa que o atendimento de urgência herda todos os procedimentos do atendimento. Que um cliente comercial, ele herda todas as características do cliente e pode acrescentar mais algumas. Então, eu tenho, e aqui nesse relacionamento de especialização, é interessante porque ele existe tanto entre casos de uso quanto em atores. Esses outros dois, não. A extensão e a inclusão, eles são relacionamentos que existem somente entre casos de uso. Agora, a especialização, não, eu posso ter um ator herdando informações do outro, assim como eu posso ter um caso de uso herdando os procedimentos do outro. Então, eu tenho 3 tipos. Eu tenho o tipo de caso de uso de include, que é onde é obrigatório, extend, quando é opcional, e a especialização, quando eu herdo todo passo a passo. Certo? Então, isso, para representar casos de uso, só basta isso. Eu tenho círculos que representam funcionalidades, eu tenho os atores que representam as pessoas que interagem com aquela determinada operação, e vocês já têm isso até no documento de visão de vocês. No documento de visão de vocês já tem lá quem são os atores, vocês já definiram, certo? Agora, casos de uso eu represento dessa forma. Só que eu falei para vocês que dentro de cada caso de uso tem um conjunto de passos, né? Por exemplo, dentro de sacar dinheiro, o que eu tenho? Eu tenho o passo de informar o valor de dinheiro que eu quero, eu tenho o passo do sistema consultar se eu tenho esse dinheiro mesmo na minha conta, e eu tenho o passo dele me retornar o dinheiro. Dentro de validar o usuário, eu tenho o passo de pedir o cartão do cliente, de pedir a senha, de verificar se aquela senha é a mesma cadastrada. Agora, onde é que eu escrevo e como eu escrevo isso?
eu escrevo isso usando a linguagem natural mesmo, o nosso português. E aí eu escrevo isso numa forma de pré ou pós-condições, ou seja, pseudocódigo. Como assim? Mostra um exemplo. É o português. Por exemplo, se eu quiser descrever o caso sacar dinheiro, o caso de uso inicia quando o cliente insere o cartão, o sistema lê e valida a informação do cartão, o sistema pede a senha, o cliente entra com a senha, o sistema valida a senha. O sistema pede seleção de serviços, o cliente escolhe sacar dinheiro. O sistema pede a quantidade a sacar, o cliente informa. O sistema pede a seleção da conta, se é corrente, se é poupança, o cliente informa. O sistema comunica com a rede para validar a conta, senha e valor a sacar. O sistema pede a remoção do cartão, o cliente remove, o sistema entrega a quantidade solicitada. Então, o que tem escrito dentro o comportamento do caso de uso, né, cada passo a passo, aí não tem jeito, aí eu vou escrever mesmo no meu português tradicional. E aí eu tenho a descrição do meu caso de uso ou cenário de uso. Tanto faz, os dois termos vocês vão ver escritos. Só que quando a gente está descrevendo o que está acontecendo, surgem caminhos alternativos, né? Eu posso ter os caminhos, o que a gente chama de caminho feliz, e os outros que é quando dá errado. Vejam ali que quando ele estava descrevendo sacar dinheiro, estava uma beleza, estava tudo dando certo. Mas ele não descreveu ali a possibilidade dele errar a senha. Ele não descreveu a possibilidade ali de não ter, do dinheiro que ele pediu, não ter na conta dele. E aí apareceu uma mensagem dizendo saldo insuficiente. Isso ele não descreveu. Isso são o que a gente chama de fluxos alternativos, ou seja, os fluxos que podem dar errado. Então, quando a gente descreve um caso de uso, a gente tem que descrever primeiro o fluxo principal, que é quando tudo dá certo, mas a gente também tem que descrever os fluxos alternativos, ou seja, os fluxos quando as coisas dão errado, quando alguma coisa ali, o caminho foi o caminho infeliz. Então, por exemplo, o validar o usuário, qual é o fluxo principal? O sistema inicia quando o caso de uso inicia quando o sistema pede ao cliente a senha, o cliente entra com a senha, o sistema verifica se a senha é válida, se a senha é válida, o sistema confirma e termina o caso de uso. Beleza, validou. Só que tem um fluxo excepcional aqui. O cliente pode cancelar a transação a qualquer momento pressionando a tecla ESC, reiniciando o caso de uso. Nenhuma modificação é feita na conta do cliente. Tem um outro fluxo excepcional. Se o cliente entrar com a senha inválida, o caso de uso reinicia. Então, quando eu vou descrever um caso de uso, eu tenho que descrever o fluxo principal, quando tudo dá certo, mas eu também tenho que descrever os fluxos excepcionais, quando as coisas não dão tão certo assim. Certo? Então, quando eu faço o diagrama de caso de uso, o que eu vou fazer? Eu vou descrever, fazer os diagramas mostrando cada um das funcionalidades do meu sistema, só que depois eu vou ter que dizer como é que funciona a transação de cartão, como é que funciona o processamento de fatura, como é que funciona, nesse exemplo aqui, né, o reconciliamento de transações, quais são os passos que tem aqui dentro de gerenciar a conta. Então, quando eu faço o caso de uso, o que eu faço? Eu faço o desenho principal, as funcionalidades do meu sistema. Junto com isso, eu tenho a descrição, em português mesmo, dizendo o que é que faz cada um desses itens aqui, certo? Então, qual é a atividade de vocês? Seguindo o modelo disponibilizado no Classroom, construir casos de uso e descrever em passos os principais casos de uso da sua aplicação. Como é que eu imagino receber esse trabalho? Você vai lá, descreve lá o seu caso de uso aqui. O administrador vai gerenciar posto de saúde. Qual é o fluxo principal? Inserir novo posto. Aí vocês vão descrever lá como é que faz. O administrador loga no sistema, o sistema exibe a listagem de posto, o administrador seleciona a opção, o sistema exibe a tela de cadastro, o administrador preenche as informações, o administrador seleciona a opção salvar, o sistema salva um novo posto de saúde. Esse é o principal. Aí, eu descrevi aqui um outro alternativo, mas se ele não quiser inserir um novo posto, se ele quiser editar um posto que já existe, aí eu descrevo aqui o que acontece. E se ele quiser emitir a carteira de vacinação?
Então, o fluxo principal, paciente usuário loga no sistema, o sistema apresenta a tela com as opções de consulta, o paciente seleciona a opção, emite a carteira, o sistema emite a carteira, o paciente seleciona a opção desejada, o sistema atende a requisição. Vejam aqui que nesse exemplo que eu deixei para vocês, eu só descrevi o fluxo principal. Só que aí vocês vão poder, tem que pensar nos fluxos alternativos. E se der errado? E se não tiver a carteira de vacinação? Né? Ele selecionou a opção de carteira, mas se não tiver a dele, né? E se na hora de imprimir não tiver impressora, vai aparecer uma mensagem de erro. Então, esses fluxos alternativos vocês vão precisar descrever. Então, a tarefa de vocês é fazer isso para o sistema de vocês, certo? E aí, professora, como é que eu desenho esses bonecos aí? Bom, existem algumas ferramentas gratuitas que dá para fazer, tipo essa listagem aqui que eu deixei para vocês. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, só para compartilhar aqui uma guia. Esse aqui é um dos exemplos lá que eu deixei para vocês, que é o Lucidchart. É de graça, vocês logam lá, ele só quer os dados de vocês, só usuário, senha mesmo e algumas informações para depois ele ficar mandando propaganda, mas basicamente a gente consegue com ele ir criando os casos de uso aqui, ó, bonitinhos. Aqui que eu quero fazer, eu quero ligar ele aqui. Aí aqui dentro do caso de uso eu posso editar e trocar o nome, por exemplo, eu quero que seja emitir carteira. Beleza. Emita a carteira aqui. E aí, o trabalho de vocês é só isso? Não, isso aqui é o visual. Aí vocês vão colocar aqui todos os casos de uso que vocês criaram lá. Provavelmente são as telas lá de vocês. Vai ter emitir carteira, cadastrar posto, cadastrar usuário. Faz essa parte visual. Depois vocês vão descrever como é que funciona emitir carteira, como é que funciona o cadastro de usuário. Aí, como a professora é boazinha, ela deixou também um exemplo para vocês preenchido lá no... peraí, cadê? Deixa eu parar minha apresentação aqui, para mostrar aqui para vocês que eu deixei... Se ele abrisse, né? Professora, vai ter que fazer de todas as telas que a gente fez? De todas as telas. Mas eu fiz acho que 10, misericórdia. aí vai ter que fazer das 10 telas, olha aí. Agora que é legal, né? Fazer muito também, mas 10 é pouquinho. Olha aqui, eu deixei esse exemplo aqui para vocês, que é de um que foi feito semelhante ao de vocês, mas que não é igual, né? Por exemplo, ele tem aqui gerenciar número de doses de vacina, retirar o usuário da fila de vacinação, gerenciar a fila virtual de vacinação. Vocês vão copiar? Não. Se vocês não tiverem proposto essa funcionalidade de ter uma fila virtual, não tem por que vocês terem isso aqui. Agora, tem os exemplos do que ele pensou, por exemplo, para gerenciar vacinados, gerenciar pessoas vacinadas, emitir relatório, gerenciar número de doses de vacina, gerenciar posto de saúde. Então, esse aqui é um exemplo de caso de uso que ficou lá para vocês se inspirarem, não é para copiar, é só para se inspirar, tá bom? Só vou trocar algumas coisas. Mas olha lá, porque esse aqui está super completo. Ele, por exemplo, tem lá a parte de gerenciamento de fila de vacinação. Se vocês não tiverem proposto fila de vacinação, não tem por que ter esse caso de uso. Vocês vão olhar lá para a tela de vocês, aí vocês vão fazer os casos de uso só daqueles que vocês colocaram na tela. Certo? Deixa eu ver aqui as mãozinhas levantadas. Estou vendo que tem mãozinha levantada da Sueli. Pode falar, Sueli. Professora, é para fazer o desenho e depois descrever do lado a funcionalidade, é isso? Isso, descrever do lado a funcionalidade do que ele faz. Aqui é um bom exemplo, se vocês quiserem fazer no PowerPoint, não tem problema, isso aqui foi só um exemplo mesmo que eu deixei. Vocês viram que lá, o que eu mostrei para vocês estava no PowerPoint, se vocês quiserem fazer assim, também não tem problema não. Tá? PowerPoint para mim é mais rápido, já tenho costume de fazer nele.
Certinho? Fechou, gente? Aí, entenderam? Ok, professora. Ok, qualquer coisa lá no grupo e a gente se vê aqui sexta-feira. E esse exercício é para sexta-feira, tá bom? Belezinha? Então tá, gente. Então, uma boa tarde para vocês e até sexta. Certinho? Para que a gravação, daqui a pouco eu deixo lá no YouTube para vocês verem também.